Caixinha do Nubank, como ter uma renda de R$ 637,29 por mês. E vou comparar se a caixinha do Nubank é melhor do que fundos imobiliários. Então vou trazer aqui conceitos muito legais, vocês podem ver na tela aqui, a gente comparou com fundo imobiliário, a gente explica no detalhe que, para quem não sabe, tem uma rentabilidade, né? Uma caixinha do Nubank lá, que você consegue já desde o primeiro dia receber os rendimentos, que teve aquela bomba que todo mundo recebeu, né? Ah, só vai passar a receber o rendimento de 100% do CDI após o 30º dia que você deixou o dinheiro lá. Mas nessa alternativa aqui que eu tenho, que é a caixinha do Nubank reserva de emergência, você consegue desde o primeiro dia já ter rentabilidades. E eu investi aqui na prática, pessoal, para trazer esses números para vocês, R$ 75 mil, que é justamente o valor ali para conseguir ter esse rendimento por mês. Vou mostrar tudo aqui na tela para vocês com todos os conceitos. Então você que gosta desse mundo de investimentos ou está começando agora a dar esse pontapé inicial, cara, sua cabeça vai explodir com esse vídeo aqui. Lembrando que o vídeo é sem edição, direto ao ponto, porque eu gosto de gravar assim como se eu estivesse na sua frente aqui, tomando uma cervejinha, uma aguinha, batendo aquele papo legal, tá? Então, primeira coisa, renda ativa, renda passiva. Qual a diferença? Renda ativa precisa que você esteja lá botando a mão na massa para gerar aquele resultado, para ter aquela rentabilidade, para aquele dinheiro vir para o seu bolso. Então, exemplos de renda ativa: salário, honorários, comissão, hora extra, 13º salário. Já a renda passiva é aquela renda que você não precisa necessariamente botar a mão na massa, trabalhar para poder estar recebendo o dinheiro vindo proveniente desses ativos. Como, por exemplo, aluguéis, você comprou um imóvel e está alugando, um kitnet que você montou e está alugando, fundos imobiliários que você investiu e você recebe os dividendos dele. Então, toda essa grana você aportou ali, comprou aquele ativo e você vai recebendo a renda passiva, né, aquele dinheiro, sem necessidade de estar trabalhando mais para continuar recebendo aquele dinheiro. Distribuição de lucro, de repente, se você comprou uma franquia, tá? E você está recebendo a distribuição de lucro daquele negócio. Dividendos, então, se você investe em ações, fundos imobiliários, ETFs, fiquem tranquilos que a gente vai fazer vídeo sobre isso, tá? Que, inclusive, coloquem nos comentários todas as solicitações que vocês querem, porque eu faço os vídeos aqui do canal para vocês. Não são vídeos que eu faço para mim, tá? Então, solicitem à vontade aqui nos comentários, que vai ser um prazer trazer esses conteúdos para vocês. Patente, então, exemplo, essa aguinha aqui, eu fiz um logo aqui, uma patente de uma água diferente, a garrafa diferente. Então, quem vender usando essa minha garrafa, eu vou ganhar alguns centavinhos. Então, eu tenho a patente daquele item, né? Ou, por exemplo, você fez um livro e está vendendo na Amazon. Beleza, você vai receber renda passiva desse livro. Você fez aquele ativo, você tem a patente daquele livro, aquele direito autoral sobre aquele livro, e qualquer venda que é feita, você recebe um valor pela venda sem necessariamente ter que trabalhar mais. Investimentos, a mesma coisa, tá, pessoal? E agora, então, entendido o conceito de renda ativa, renda passiva, vamos para a diferença de fundos imobiliários para a caixinha do Nubank. Então, caixinha do Nubank, pessoal, é um investimento que você faz de renda fixa com relativa segurança. É óbvio que se o Nubank quebrar, você vai ter que ativar o Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, que a caixinha do Nubank tem a proteção ali, se você botar nessa reserva de emergência que eu vou falar, tem a proteção de até R$250 mil por instituição, tá? Por CPF. Então fiquem tranquilos caso aconteça alguma coisa com os seus investimentos lá no Nubank. E o dinheiro que você coloca lá, tecnicamente você não tem como tirar menos, tá? Então, exemplo, investi R$50 mil lá e ficou alguns meses. Eu não corro risco de, quando eu for tirar, eu tirar 49 mil e pouco, ou 45 mil. Você não tem essas oscilações na renda fixa da caixinha do Nubank. Se você escolher a opção que eu vou falar aqui, tem uma outra opção lá que pode dar problema, tá? Então, assistam bastante o vídeo aqui. Mas, de imediato, você não tem como perder dinheiro, tirar menos dinheiro do que você colocou, e é um investimento de renda fixa, que tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. A gente viu recentemente, por exemplo, no Brasil, 2 bancos quebrando. Quem possuía CDBs investidos nesse banco vão receber aí até R$250 mil por instituição financeira pelo FGC. Inclusive, eu fiz vídeo aqui no canal, vou colocar aqui em cima com todo o passo a passo para caso você precisasse retirar, você ativar o seu FGC para poder pegar o seu dinheiro de volta. E agora, fundos imobiliários, pessoal, já é renda variável. Então você corre sim o risco de investir os mesmos 50 mil e daqui a 3 meses eu precisar sacar esse dinheiro e sacar 45 mil, 47 mil. Você corre sim esse risco. É comprovado que fundos imobiliários oscilam muito menos que ações, tá? Isso é comprovado. Mas eles têm as oscilações e você corre sim o risco de tirar quando você for sacar o dinheiro ou vender as suas cotas do fundo imobiliário, corre sim o risco de você perder dinheiro, tá?
e sacar menos dinheiro do que você colocou. Esse é um risco que existe sim em fundos imobiliários. Da mesma forma como existe risco em ações, existe risco em outros ativos. Na realidade é muito difícil a gente encontrar um ativo, né, que de fato pode colocar dinheiro no seu bolso, que não tenha risco nenhum. E tem aquela relação que é clássica, relação risco-retorno, que quanto mais risco você corre, né, maior é a chance potencial de você ter melhores resultados. Já quanto menos risco você corre, menor vão ser os seus resultados. Isso é proporcional, tá, pessoal? Não existe almoço grátis nos investimentos. Então é importante você entender isso. Se quer ter rentabilidades maiores, você vai ter que correr mais riscos. Quer ter rentabilidades menores, você vai correr menos risco. E é assim que funciona em qualquer área da sua vida. Essa relação risco-retorno funciona perfeitamente. Para quem não sabe, e fundos imobiliários é como se eu queria comprar, por exemplo, alguns galpões logísticos. Só que cada galpão desse custa 20 milhões. É impossível conseguir comprar essa parada com a minha grana, diferentemente de um kitnet, de um imóvel e tudo mais. Já fundos imobiliários, o que acontece? É como se eles comprassem esses imóveis, botam tudo dentro de uma cota, né, distribuem várias cotas, milhões de cotas, e cada investidor pode comprar pequenas cotinhas dessa, né, que obviamente são milhões e milhões de cotas, cada uma custa tipo R$80, R$90, e eu posso comprar quantas cotas eu quiser, tá? Proporcional ao dinheiro que eu tenho para investir. Então isso que é legal, você consegue se expor a galpões logísticos, a shopping center, a lajes corporativas, a fundos de papel, sem a necessidade de eu ter que aportar um dinheiro gigantesco, porque com menos de R$100, igual vocês podem ver aqui na tela, você consegue comprar uma cota desses fundos imobiliários. Então é uma forma super inteligente de você se expor ao mercado imobiliário sem necessariamente ter que comprar todo aquele imóvel e diferentemente de um imóvel físico, quando você compra ele, você que é responsável pela manutenção, responsável por toda a parte de documentação. Já que nos fundos imobiliários, você só se preocupa em comprar a cota e depois vender ela, se for do seu caso, vender ela com lucro ou prejuízo e apurar esse resultado e pagar o que tiver que pagar de imposto se você teve lucro. Se você teve prejuízo, você só apura e abate depois esse valor de um futuro lucro que você tenha ao vender outras cotas suas de fundo imobiliário. Então, fantástico, pessoal. É uma forma super inteligente de você se expor ao mercado imobiliário brasileiro. Igual vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, esse fundo imobiliário. Aliás, esse aqui, ó, com R$60 você compra lajes corporativas. É uma cota, na realidade, desse fundo imobiliário de lajes corporativas. Aqui, ó, com R$68 você compra uma cota desse fundo imobiliário de shopping center. E descendo aqui existem vários outros, ó. GGRC11, bem famoso, de logística, um fundo imobiliário de logística. Com R$114 você compra uma cota desse fundo imobiliário. E nos próximos meses você já vai estar recebendo aí os dividendos provenientes desse fundo imobiliário que você comprou, que é basicamente o pagamento do aluguel das empresas que estão colocando as suas empresas lá nos galpões logísticos, por exemplo, ou uma empresa X que tem uma loja específica no shopping center, o aluguel que eles estão pagando para o fundo imobiliário, ele é distribuído para você por meio de distribuição de dividendos. O que acontece, distribuição de lucro é para empresas de ações negociadas na Bolsa de Valores, tá, pessoal? Então, fundos imobiliários é basicamente assim a sistemática deles. E ainda temos o terceiro tipo de público, que é a pessoa que gosta de comprar imóvel. Só que a gente sabe que sim, existem vantagens em você comprar imóveis, ainda mais se você tem amplo conhecimento do mercado, aí é top. Mas, pessoal, para a maioria das pessoas, a pessoa vai ter que financiar, porque ela não tem a grana inteira para fazer aquele aporte. Então, se eu fosse, por exemplo, comprar um imóvel que à vista eu pagaria 275 mil, se eu for financiar em 30 anos, eu vou pagar mais de 500 e poucos mil aí facilmente. Óbvio, distribuído ao longo, em parcelas ao longo desses 30 anos. Só que lembrando, ó, um aluguel hoje, mais ou menos aqui, a gente fez a consulta pelo Quinto Andar, que é esse site aqui, ó, que está na tela. Um imóvel de mais ou menos 275 mil aqui em Santa Maria, dá na faixa aí de uns R$1.200 de aluguel. Então é um imóvel que gira na faixa ali de 50 a 75 metros quadrados, um quarto, um banheiro bom ali, tá? Então, dá mais ou menos essa faixa aqui de valor. Na realidade, deu até um pouco menos. Então, vocês podem ver aqui que, pessoal, se for comparar assim no ponto de vista financeiro, dificilmente um imóvel no curto prazo vai fazer sentido para você. Agora é óbvio, cara, você tem dinheiro para pagar à vista. Opa, aí começa a ficar diferente, porque você vai financiar, mas de forma inteligente, tá? Você vai financiar de uma forma que o valor que você vai ter que pagar de parcelas nesse financiamento seja mais ou menos ali equivalente ao valor que você receberia de aluguel, tá? Então acaba que você tem o dinheiro em caixa, mas você não vai pagar de primeira, você vai financiar porque o próprio aluguel vai pagar
as mensalidades da pessoa que for, do seu inquilino que for morar lá no apartamento. Isso é assunto para outro vídeo e, em resumo, o que eu quero dizer para vocês é que muita gente fala, é ruim comprar imóveis com o objetivo de alugar. Mas nem sempre, pessoal. Se você tiver caixa, se você conseguir financiar de forma inteligente, fazendo os cálculos a ponto de que o valor que você cobra de aluguel é superior ao valor que você paga no financiamento desse imóvel, às vezes pode ser que faça sentido. Tá? Conheço muita gente que faz Airbnb de vários imóveis que eles compraram e eles fizeram exatamente isso. Pagaram só 20%. Eles tinham dinheiro em caixa para comprar à vista, só que eles pagaram 20% só do valor do imóvel, financiaram o restante e fizeram essa jogada. O valor que eles ganham do aluguel é o que paga exatamente o financiamento. Então é uma forma bem interessante assim de você se alavancar. Mas é óbvio que não é fácil, já envolve, você tem que ter um bom score, né? Você tem que ter um bom relacionamento com bancos, com linhas de crédito, porque não é tão fácil pegar um financiamento a juros baixos assim. Inclusive eu tenho um vídeo completo aqui no canal que a gente falou dessa questão de score, tá? Mas o que eu quero dizer é que não é algo fácil, que não é acessível. Então, para a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, vão ser essas duas alternativas aí. Ou fundo imobiliário, ou renda fixa por meio da caixinha do Nubank. Isso se você tem um valor ali até uns R$100 e poucos mil e está começando nesse mundo dos investimentos, que é justamente dar o primeiro passo, tá, pessoal? Existem várias coisas que vocês têm que fazer depois, mas esse aqui é só o primeiro passo para você começar a se ambientar melhor nesse mundo dos investimentos. E é o que eu falei, passa uma vida inteira, ou você tem a terceira opção, que é passar a vida inteira financiando para juntar ali um imóvel, para conseguir comprar um imóvel atualmente no valor de R$275 mil à vista. Só que é óbvio que você vai pagar um valor muito maior, mas é o que eu digo, não é uma escolha assim 100% racional, tá? Imóveis, às vezes a pessoa se sente tão bem no imóvel que ela pode dizer que é dela, que compensa essa diferença do valor, ela não está muito preocupada com a questão financeira. Então tem isso também, tem que ser analisado. Hoje, por exemplo, pessoal, agora que a gente vai para a comparação em si com a caixinha do Nubank, hoje um fundo aqui que é o IRDM11, que é um fundo super famoso, ele está custando ali, a cota dele está R$85 aqui, ó. R$ 85,98 até R$ 85,98. O yield dele está em 1,06%, igual vocês podem ver na tela. Isso aí pega os 12 meses de distribuição dos dividendos, tá? Dos aluguéis que foram pagos para ele. Deu ali na faixa 0,91 centavo por cota. Então, cada cota que você compraria hoje, por exemplo, de R$ 85,98, tá ali, você vai ganhar 91 centavos aí na sua conta. Então, se você tem 10 cotas dessa aqui, então quase R$1.000, você vai receber ali quase R$10 de distribuição dos dividendos desse fundo imobiliário. E aqui eu coloquei, né, uma conta bem simples. Para você receber ali os R$ 637,29, você ia precisar cerca de 700 cotas. Então, a gente arredondou para cima, 701. Isso aí daria ali um total investido que você teria que possuir de R$60.000, 60.300, tá? R$60.300. Você teria que ter investido em RDM11 para receber os R$ 637 por mês. Se você quisesse ter 1.200, você teria que possuir ali R$113 mil aproximadamente. E eu botei aqui pintei de preto, pessoal. Agora eu vou revelar para vocês aqui, ó. Deixa eu só revelar aqui. Meu Deus. Pronto, aqui, ó. Há pouco tempo atrás, quando eu ia gravar para vocês, tinha terminado esse roteiro, olha só como é que tava, mais ou menos uns 3 meses atrás eu terminei esse roteiro, 2 meses, eu demorei mesmo para fazer o vídeo aqui para vocês, tá? Mas a gente viu, olha a diferença da cota, os preços, tava para justamente justificar aquela oscilação que eu falei lá no começo, diferença de fundo imobiliário para a renda fixa da caixinha do Nubank, né? Olha só, se você tivesse comprado naquele momento, você ia ter perdido aí cerca de R$6 na cota, hoje tá R$ 85,98, naquele momento tava R$ 91,19, mas repara, ó, o yield tava um pouco menor também, aumentou justamente porque quando a cota cai, o yield aumenta, é normal, se você não diminuiu a distribuição dos dividendos, que foi o que aconteceu, ó. Antes dava 90 centavos, agora deu ali 91 centavos, então o que de fato aconteceu foi que o valor da cota despencou, e aqui vocês podem ver que muda completamente o jogo aqui, ó. Você precisaria ter bem mais dinheiro investido para gerar o mesmo resultado. Por quê? Porque a cota ficou mais cara, tá? Então tem essas oscilações que acontecem sim com o fundo imobiliário. E é aí que você tem que pensar, pô, será que eu me sinto mais confortável com essas oscilações ou me sinto mais confortável sem muitas oscilações, tá? Porque na realidade o que eu acho que é o mundo ideal aqui é você ter uma carteira diversificada. Então não botar somente em fundos imobiliários, somente ações, somente em criptomoedas ou somente em renda fixa. Não, eu acho que o melhor dos mundos é você ter uma carteira diversificada, tá? E tem os benefícios aqui dos fundos imobiliários, que é a questão da liquidez, você consegue vender. Ah, eu quero vender só R$10 mil. Beleza, então você vai vender 10 cotas ali do seu IRDM11.
11, 12 cotas mais ou menos, vai dar os R$1.000 que você precisa na conta, né? Eu preciso de R$1.000, que é o que eu falei 10 mil antes, né? Não, R$1.000. Beleza, então você vai vender aí umas 12 cotas hoje, você já consegue em até 2 dias ali ter o dinheiro na sua conta. Então tem uma liquidez muito melhor do que, por exemplo, um imóvel físico, que você não teria como sacar esses R$1.000 que você estaria precisando numa eventual emergência, tá? Então comparando com imóvel físico, tem essa questão. Isenção de imposto de renda à pessoa física, por enquanto, na distribuição dos dividendos. Então os aluguéis que você recebe, né, aquele mensal que é 0,91 por cota, por exemplo, você recebe ele isento de imposto de renda. E a questão da diversificação. Quando você compra um fundo imobiliário, é diferente de você comprar um imóvel. Um imóvel eu estou exposto somente àquele ativo. Já se eu compro um fundo imobiliário de shopping center, e esse fundo imobiliário tem 15 shopping center no portfólio dele, é como se eu comprasse uma cota de R$90 e vou estar exposto a 10 shopping center diferentes. Então é uma maneira muito interessante de você se diversificar investindo pouco dinheiro. E a diversificação dos princípios mais bacanas aí para quem quer não ficar muito exposto a somente um ativo. Porque se um shopping dá problema, tem os outros 12, por exemplo, que vão te ajudar na distribuição de renda. Então você não vai ser tão impactado por eventuais problemas que aconteçam numa região X ou numa região Y. Agora vamos lá, a função da caixinha do Nubank, ela serve para quê, pessoal? Ela foi criada com o objetivo de ajudar os clientes do Nubank a se organizarem, a planejarem seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Então trocar carro, comprar casa, reserva de emergência, você pode escolher das várias opções da caixinha do Nubank, você pode escolher qual te atrai mais, qual que tem relação com o seu objetivo. Já adianto que, para você conseguir ter rentabilidade do primeiro dia e proteção do FGC, é interessante que você opte pela reserva de emergência. Então não coloca a opção trocar carro, comprar casa, não, coloca lá reserva de emergência, tá? É importante esse item. É bacana também para parcelamento de compras inteligente, que é como que funciona o parcelamento de compras inteligente. Olha só, esse vídeo está super completo, pessoal. Então se você está gostando, já comenta aqui alguma coisa, aperta o botão aqui do like, porque a gente está trazendo um vídeo completaço, pessoal. Isso aqui é material de live, material de curso, tá? Mas vamos lá, como é que funciona o parcelamento inteligente? Que eu particularmente uso aqui o Nubank para isso. Uso o Nubank, uso o It, uso o PicPay. Que é o que, pessoal? É você, por exemplo, eu vou comprar um iPhone de 13.440 e eu posso parcelar ele em 10 vezes sem juros. Então, em 10 parcelas de 1.344. O que eu faço? Eu vou lá, parcelo no meu cartão, vou ganhar os pontos e milhas do cartão, que é fantástico, que inclusive a gente tem um canal completo, somente de cartões de crédito, milhas aéreas e viagens. Vou colocar aqui em cima para você, caso não conheça esse canal ainda. Mas a gente faz aqui, parcela em 10 vezes sem juros. Então, eu pego esse dinheiro de primeira, como eu só vou pagar daqui a uns 30 dias, a primeira parcela, esse dinheiro que eu tinha em mão para pagar à vista, eu vou lá e vou deixar ele na caixinha do Nubank, rendendo ali a partir do primeiro dia já, 100% do CDI. Então, no primeiro mês, eu já ia ter ali R$134 mais ou menos ali de rendimento mensal. Aí eu ia pagar a primeira parcela, os 1.344, e ia sobrar 12.230,40. Aí ia render R$122,30. No outro mês de novo, tira os 1.344, vai render menos. Vocês podem ver que o rendimento vai caindo, né? O total, olha isso, quando fechar os 10 meses do pagamento da última parcela, eu vou ter só de rendimento que eu ia deixar na caixinha do Nubank, R$792, pessoal. Olha só que incrível. Isso sem contar as milhas, porque se eu contar as milhas que eu acumulei desse giro do cartão de crédito de 13.440 e considerar que eu fosse vender essas milhas a R$18, é só pra gente poder converter milhas em dinheiro aqui, tá? Não precisa se atentar muito em como que eu fiz isso, pelo menos não é pauta desse vídeo. Aí ia dar mais ou menos ali, pessoal, somando o valor das milhas do giro do cartão, mais o rendimento, ia dar ali R$1.000 que ia voltar pro meu bolso somente nessa compra inteligente, usando a caixinha do Nubank. Olha só que fantástico. Lembrando que a caixinha do Nubank, ela vai render melhor quanto maior for a taxa de juros do país. No caso hoje, que eu estou gravando esse vídeo, está em 13,75, então está considerado assim uma taxa de juros relativamente alta. Lembrando que o Nubank, ele mudou recentemente que antigamente qualquer dinheiro no conta, né, do Nubank já rendia automaticamente 100% do CDI. E eles mudaram agora que a partir só do 30º dia, vai passar a render 100% do CDI, mas ele puxa retroativo. Então, se você não mexer naquele dinheiro, vai ser como se ele tivesse rendido todos os dias, beleza? Só que você só vai poder ver esse rendimento de fato a partir do 30º dia. Se você sacar antes disso, não vai ter rentabilidade nenhuma. Só que se você optar pela caixinha do Nubank, reserva de emergência, você pode ter liquidez diária nele, você pode sacar o momento que você quiser essa grana e já vai estar rendendo 100% do CDI a partir do primeiro dia, tá? Isso aí é fantástico.
E aqui, pessoal, deixar dinheiro nessas contas com rendimento diário é muito, muito melhor do que deixar o dinheiro guardado na poupança ou impresso, por causa da questão da inflação, além dos ganhos dos juros. Então, se você deixa embaixo do colchão, pessoal, o dinheiro ele vai se desvalorizando com o tempo. 100 mil reais há 10 anos atrás valia muito mais do que 100 mil reais hoje. Então, é exatamente essa ideia. E a partir do momento que você deixa nesses CDBs com rentabilidade 100% do CDI, pelo menos você protege o seu dinheiro da inflação minimamente e ainda ganha uns jurinhos. Então, é bem legal, uma opção bem interessante para você que quer preservar o seu patrimônio ao longo do tempo. Lembrando que o seu dinheiro em renda fixa e renda variável deve sempre compor uma carteira de investimentos diversificada. Então foi o que eu falei, nem só ter renda fixa e nem só ter renda variável. É interessante você ter uma distribuição da sua carteira de investimentos, que inclusive a gente fez uma associação muito legal, que eu vou colocar aqui em cima um vídeo nos cards, que eu associei ali montar um time de futebol com montar uma carteira de investimentos. Assistam esse vídeo que vocês vão gostar bastante. E aqui, pessoal, para fechar com chave de ouro esse vídeo, coloquei 75 mil reais no Nubank e em menos de 4 meses ele teve uma rentabilidade de 2.549,16 centavos, que dá ali, se foi de setembro a janeiro, eu ainda deixei depois, até se vocês quiserem, coloquem nos comentários que eu trago continuidade para vocês verem os juros sobre juros fazendo efeito. Mas vocês podem ver aqui, ó, deu R$ 637,29 por mês. Então tá aqui todos os prints aqui, ó, da transação, quando foi o depósito que eu fiz, quando foi depois que eu consultei. E é legal que a gente pode ver já, ó, que dá muito perto do valor ali, né, que a gente colocaria em fundos imobiliários. Na realidade, a gente colocaria bem menos aqui no RDM11. Só que foi o que eu falei, tem que considerar que existem oscilações. Então é importante você se atentar a isso antes de investir em fundo imobiliário. Olhando no ICRU assim, cara, faz mais sentido eu botar naquele fundo imobiliário, naquele, por exemplo, IRDM11, lembrando que não é indicação de investimento aqui, mas se for ver no ICRU, vale mais a pena eu colocar lá, porque com uns 60 e poucos mil reais, eu ia ter a mesma rentabilidade que 75 mil reais aqui. Né? Em resumo, seria mais ou menos essa ideia. Só que existem diversas variáveis. Como eu falei, lá você corre o risco da cota cair. Então, se você considerar aquele primeiro exemplo que eu coloquei lá, você já teria perdido uns 10, 15%. Então, considerando aí, botando na balança, cara, talvez você não tenha ganhado tanto mais dinheiro lá colocando no RDM11. Lembrando que eu escolhi um fundo imobiliário a dedo ali, aleatório. Podia ser outras opções que perderam dinheiro, podia ser outras opções que ganharam mais. Então tem essa questão também, né? Lá tem várias opções. Então você está muito mais suscetível a cometer erros no momento de escolher um bom ou um mau fundo imobiliário. Então tem essa questão também que tem que ser levantada. Essa pauta é muito importante. Com relação ao IOF, eu acho que eu não adiantei isso aí no vídeo, mas tem duas cobranças na renda fixa. Uma que é o IOF, que esse é aquela cobrança dos primeiros 30 dias, tá? Que se você, por exemplo, botou na caixinha do Nubank e sacou no 10º dia, você vai ter a cobrança do IOF. Isso aí, praticamente todas essas contas de rendimento de 100% do CDI tem essa cobrança, tá? Qualquer lugar que você for deixar. E esses 66% aqui, essa tabela regressiva, vai ser embutido esse valor em cima do lucro que eu tive, tá? E não corre risco de perder dinheiro, não tem isso. Mas esse 66% que vai ser da tabela regressiva, se eu tirar no 10º dia que eu coloquei o investimento, ele vai vir sobre os meus lucros. Então, por isso que é interessante você só mexer em qualquer CDB desses de liquidez diária que você coloca após ali o 30º dia. Porque essa tabela regressiva do IOF vai chegar a zero. Então, se você só coloca e já saca no primeiro dia, você já vai perder ali 96% do IOF que vai ser cobrado, do lucro que você teve naquele primeiro dia. Tá? Então é importante você se atentar sempre nisso, para qualquer rendimento desse seu de liquidez diária, você tentar deixar o máximo ali, porque passando de 30 dias você não tem cobrança mais no IOF. E a outra cobrança, que essa aqui é fixa, é do imposto de renda pessoa física. Que o que acontece? Quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro parado lá, sem mexer, sem sacar esse dinheiro, menor vai ser o seu imposto de renda. Então, se você passou de 180, se você deixou até 180 dias e sacou antes, então 170 dias eu saquei, vai ter ali cobrado, né, 22,5% do seu lucro. Se você sacou com 320 dias, ó, antes de 360, vai ser 20%. Então, você conseguiu 2,5% a mais ali de rendimento. Se você deixar acima de 720, vai ser 15%. Então, repara, cai 7,5%. É uma diferença muito grande. E vocês vão ver, se eu deixasse isso aí no longo prazo, cara, além de juros sobre juros dos rendimentos, né? Que antes, quando começou, rendia em cima de 75 mil. Agora já estaria rendendo em cima de 77.549. Então, repara que a bola de neve começa a fazer efeito. Aí pensa sem o IOF e pensa com
essa queda aqui de 22,5% para 15%, a situação fica ainda melhor. Tá? E é importante lembrar que sempre o IOF ele é cobrado do seu dinheiro mais antigo. Então, supondo que eu botei 10 mil reais no dia 1º de janeiro, depois coloquei mais 10 mil dia 11 de janeiro. Quando eu for sacar, por exemplo, em 3 de fevereiro, for tirar 10 mil, não vai tirar cobrando o IOF do segundo ali que eu coloquei. Vai cobrar do primeiro, que eu coloquei lá o valor de 10 mil reais que eu coloquei dia 1º de janeiro. Então fiquem tranquilos com relação a isso. O dinheiro que você for sacar sempre é do valor que você colocou mais distante, então há mais tempo. Tá? A mágica dos juros compostos fazendo efeito, rendimento sobre rendimento, já falei isso aqui. E o imposto de renda, fiquem tranquilos que ele é descontado de forma automática, apenas sobre os seus rendimentos. Então não vai tirar do valor que você colocou lá. Não, ele vai tirar dos rendimentos, dos lucros, tá bom? A caixinha do Nubank tem uma opção com liquidez diária, e é o que eu falei, não são todas as caixinhas. Só uma que pode sacar a qualquer momento, que é a caixinha da reserva de emergência do Nubank. As demais você não consegue sacar a qualquer momento. E as demais caixinhas essa aqui, que é RDB Resgate Imediato, que tem a proteção do FGC, sacou até 14 horas em dias úteis, o dinheiro fica disponível após as 18. Sacou após as 14 horas, fica disponível somente ali no próximo dia útil, tá? Então tem essa questão do saque aqui e tem a proteção do FGC. Eu não recomendo você deixar muita grana na caixinha do Nubank porque, cara, o Nubank ele não vem muito bem das pernas, tá? Então é interessante essa diversificação você ter até mesmo nos CDBs que você investe. Então é interessante você deixar um pouco de algum CDB seu de investimento de renda fixa, deixar num bancão mais consolidado e uma parte deixar aqui na caixinha do Nubank, tá? Porque vai que aconteça uma coisa, até você ativar o FGC, às vezes o FGC demora para te pagar 3, 4 meses. E você precisa daquela reserva, daquele dinheiro o mais rápido possível. Então repara que tem essas questões que é importante você levantar também. Tá? Caixinha do Nubank, é importante você lembrar que é um investimento pós-fixado. Então se a taxa de juros cai, o rendimento da caixinha do Nubank cai também. Se sobe, o rendimento também sobe, porque ele é pós-fixado, ele acompanha a taxa de juros. Diferentemente de um investimento de renda fixa pré-fixado. O pré-fixado ele fixa a taxa. Então, se for 13,75%, mesmo que a taxa de juros caia, vai continuar te entregando aquele valor. Tá? Você só tem que tomar cuidado com investimentos de renda fixa pré-fixados na questão da marcação a mercado. Mas se quiserem, eu trago um vídeo específico sobre isso, que já é um assunto mais aprofundado. Tá? Então, se forem fazer investimentos em renda fixa, procurem pós-fixados, porque eles são bem mais simples de entender, igual eu já acabei de explicar para vocês. Tá? Fundo, tem a caixinha do Nubank também, que é fundo no reserva imediata, que pode superar 100% do CDI ou não. E esse aqui não tem proteção do FGC também. Então, se você sacar ele até 14 horas em dias úteis, o dinheiro fica disponível após as 18 horas no mesmo dia. Se você, igualzinho funciona o outro. Sacou após as 14 horas, dinheiro só vai ficar disponível no próximo dia útil. Lembrando que aqui, pessoal, você corre o risco de não receber ali o 100% do CDI. Você corre o risco de receber bem menos. Então esse fundo no reserva imediata eu particularmente não gosto, porque ali eles investem em títulos públicos federais e também em títulos públicos privados, CRIs, CRAs e debêntures, que foi o que aconteceu no caso Lojas Americanas. O fundo no reserva imediata tinha um pouquinho lá de Lojas Americanas, né, debêntures, se eu não me engano, de Lojas Americanas, que acabou prejudicando um pouco a rentabilidade desse fundo. Então tome muito cuidado com isso. É o que eu falei, ó, debêntures, para quem não sabe, é basicamente você emprestar dinheiro para uma empresa, tá? É basicamente isso. E eu não gosto nem um pouco de debêntures, tá? E é o que eu falo, não existe almoço grátis. Então se você quer correr risco de ganhar mais que 100% do CDI, investindo no fundo no reserva imediata, saiba dos riscos. É o que eu falei, relação risco-retorno. Quando você tem um potencial maior de ter retorno, você naturalmente está correndo um risco maior. Não existe almoço grátis. Então, quando você olha, por exemplo, um dividend yield aqui de fundo imobiliário, se esse dividend yield está 1,40, por exemplo, cara, pode ter certeza que tem um risco muito maior atrelado a esse fundo imobiliário do que outro que tem um dividend yield bem menor. Tá? Lembrem-se disso. Se está muito bonito o negócio, está com uma rentabilidade muito agressiva, pode ter certeza que tem um risco embutido ali muito maior também. Não existe almoço grátis nos investimentos. E agora, se eu conseguir te ajudar, se inscreve no nosso canal para estar recebendo todos os nossos próximos vídeos em primeira mão. E aqui embaixo tem um QR Code para você nos seguir também em todas as outras redes sociais. Tamo junto, te vejo no próximo vídeo.